CBN Intimamente. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje o assunto muito interessante também, né? Incentivados ou não por ajudas medicinais, como no caso do Viagra, né? Para os homens e reposição hormonal para as mulheres. O certo é que nunca é tarde para se amar entre os lençóis. Né? Mas Não mesmo assim a sociedade insiste, né? É interessante que insiste mesmo em associar idade, né? O passar do tempo, a idade, com a falta de libido. É verdade. Não é? Isso aí. Por que a sociedade ainda tende a pensar que as pessoas mais velhas não têm desejo, Elisângela? Porque o sexo, Marcelo, está muito associado à juventude, né? A jovialidade, porque como é a fase, é a época que a gente descobre, que a gente começa a ter as primeiras experiências sexuais, então isso fica muito preso na mente das pessoas. Então o sexo é atribuído, né, é sempre associado a jovens. Você veja, por exemplo, propagandas, né, de cerveja, né, qualquer tipo de propaganda que tem no fundo sempre um cunho sexual, você sempre vê que as pessoas são muito jovens. Então, assim, você vai fazendo aquela relação, porque sexo é uma coisa dessa faixa etária só. Depois que se passou aí dos 60 anos, tipo, já era. E é muito engraçado porque eu andei lendo uns comentários, né, pra fazer essa pauta. E, assim, os comentários que as pessoas fazem, tipo, que horror, velho tarado. Entende? Não pode ter Não, porque já tem sei lá quantos anos, entende? Então as pessoas fazem essa associação, Você já tem acima de 60 anos, então agora é vovozinho, acabou, e mesmo não pode amar. Uma pessoa Lembrando com que a gente 60... não está falando de sexo só, a gente está falando de uma questão afetivo-sexual, não é? E uma pessoa com 60 anos hoje é completamente diferente de uma pessoa de 60 anos de 20 anos atrás. Exatamente. Hoje uma pessoa com 60 anos, ela é considerada mais ou menos o que há décadas atrás uma pessoa de 30, 40 anos. Uma pessoa madura. Uma pessoa madura, não é? Porque esse avanço da medicina ajudou muito a gente. Até que idade homens e mulheres podem ter uma vida sexual ativa? Há uma diferença, né? Não, na realidade não há uma diferença. Poder ter vida sexual ativa, uma coisa é vida sexual ativa, outra coisa é fertilidade. Sim, não fertilidade. Fertilidade é diferente. Então, assim, as mulheres normalmente, depois que elas deixam de ovular, que elas entram no climatério, então a fertilidade delas vai diminuindo até que isso se encerre. O homem, ele pode ser pai, ele tendo uma saúde boa, né? Ele pode ser pai até 90 anos. 90 anos, 90, exatamente, 100, não tem... né? Então, assim, fertilidade é diferente dessa questão da sexualidade. Agora sexualmente, as duas pessoas estando saudáveis, não existe uma regra. Então é claro que é importante, né, que as pessoas procurem um médico, façam seus exames, né, para que isso esteja muito claro, né? Então problemas cardíacos muitas vezes podem atrapalhar, principalmente para o homem, mas fora isso, a saúde estando numa boa, não tem regra. Nenhuma. Há algum estudo sobre a diferença dos efeitos do sexo na vida de homens e mulheres idosos? Sim, tem um estudo muito interessante, onde o pesquisador fala exatamente sobre isso que eu estou comentando aqui, que, olha que interessante, o sexo, numa idade mais avançada para os homens, ele seria, entre aspas, mais perigoso do que para as mulheres. Perigoso por quê? Porque o homem, ele tem essa questão da hipertensão, às vezes, do problema cardíaco. É muito comum que homens morram, inclusive, no ato sexual. Isso é uma questão muito comum. Eu tô puxando para a memória, eu não me lembro de ter visto mulher morrer durante o ato sexual, mas homem morreu. É muito comum. A gente ouve. Exatamente, entende? Então, no caso, para o homem, existe esse perigo, entre aspas. Por isso é importante verificar se a saúde está ok. A saúde estando ok, não tem perigo nenhum, tá? Agora, para a mulher, olha que interessante. Essa mesma pesquisa demonstrou que o orgasmo para as mulheres nessa faixa etária é super benéfico. Ele gera uma série de efeitos por causa dos hormônios que são produzidos, né, durante o orgasmo, que esses hormônios são super benéficos para a mulher idosa.
Muito Não é? interessante Então, alguma isso, vantagem a gente tinha que ter nessa vida, né, meninas? Porque vantagem para uma coisa, desvantagem para outra, o homem da mesma forma. Agora, qual a maior dificuldade que você percebe em homens e mulheres idosas em relação ao sexo? Algo talvez possa atrapalhar a vivência do momento? por exemplo? o preconceito. Preconceito? O preconceito. Tabus também. Tabus, exatamente. Às vezes a pessoa, ela entra nessa vibe, vamos dizer assim, né, de, ai, não pode, tá errado, não é? Então, assim, eu já passei dessa faixa etária, então ela acaba não se permitindo. Não penso mais nisso. Não né? penso mais nisso, isso não é a época mais de eu pensar nisso, agora eu tenho que cuidar dos meus netos, né? Eu tenho que, já estou aposentada, então é um outro momento da minha vida. Você ouve isso muito? Muito, muito. E aí a gente tem que ter toda um trabalho de desconstrução Entendi. dessas crenças para que essa pessoa entenda que ela pode sim amar e Não que só não pode como deve, né? não Isso só faz pode bem pra como deve, saúde. que aliás isso vai prolongar a vida É, dela. Porque exato. enquanto a gente está apaixonado, quando a gente ama, quando a gente cuida, você tem aí a possibilidade de sair, de viajar, de curtir, principalmente já depois de aposentar, talvez com uma vida um pouco mais tranquila. Então você tem um momento para você curtir e viver intensamente essa fase. É. Não é? Então, Com assim, certeza. eu acho que o maior problema é o isso. preconceito. É a gente fazer essa lavagem aí, no assim, varrer esse lixo mental e explicar. Não, você tem esse direito, sim. Agora, aí nesse momento, com certeza as pessoas, ou você percebe que as pessoas às vezes querem alguns aconselhamentos, algumas dicas, né? Aí, o que você diria para essa galera aí que está hoje, vamos dizer, chamar, eu não gosto de chamar de terceira idade, porque eu não sei qual é a primeira. Qual que é a primeira? De repente a primeira começou aos 60, né? Exatamente. Mas a galera já mais mais madura. idosa, já Idoso também não gosto. mais passou dessa fase aí, que já está nessa fase que chega no seu consultório, você percebe isso, por exemplo, esses tabus, esses medos. O que você diz, aconselha ou orienta para essas pessoas manterem a vida afetiva e sexual ativa? Exatamente. Então, como eu falei, primeiramente procure um médico para saber como anda a sua saúde Faça um física, check-up. orgânica, faça um check-up. Depois desconstrua essas crenças sabotadoras. Né? Permita-se, queira estar com alguém, lute para sair da rotina, às vezes casamentos de anos e anos e anos, aí já estão muito mergulhados na rotina do dia a dia, isso também atrapalha muito, sabe? Então vamos pensar no novo, vamos criar novidades, vamos criar situações, por que não? Porque uma pessoa que está casada há 40 anos, por exemplo, ela não pode tirar um dia, que pode ser qualquer dia, se ela já tiver, Qualquer um, né? não é? E passar uma tarde num motel, Aham. por exemplo. E quando eu falo para o motel, eu não estou falando que tem que ter sexo necessariamente. É curtir, sabe? Mudar de ambiente, Mudar de ambiente, clima. mudar o cenário, é rir. Eu acho que falta alegria na vida dos casais, né? E essa alegria acaba impedindo as pessoas de serem felizes. Essa falta dessa alegria. Então, assim, a gente está sempre lutando para poder sair da rotina, sair da mesmice. Porque, no fundo, Marcelo, o que todo mundo quer? Se sentir vivo. O Exatamente. que mata as pessoas é a falta da emoção. Falta de adrenalina, né? Falta de adrenalina, eu acho que é falta de, não só Emoção, adrenalina, porque são vários tipos de emoções. É a falta de emoção. Às vezes as pessoas falam assim, não, já estou muito velho para amar. Porque amar cansa, amar dá trabalho. Entende? Tá bom, cansa, dá trabalho, ok. Mas quando você abre mão, você opta por não ter isso na sua vida, você já está tendo trabalho, porque no fundo, Marcelo, nem que seja para dar errado, todo mundo quer tentar de novo. Verdade. Aí, inclusive, aí cabe o que eu ia te perguntar, porque você está falando no caso de casais, por exemplo, de relacionamentos duradouros, enfim. Mas aqueles que estão também viúvos, separados, ou até mesmo solteiros, que estão por não casar, também essas dicas valem para essas? Para todo mundo, para toda essa galera aí que já passou dos 60, 65 e que acha que não posso mais, não tenho mais direito. Graças a Deus está cada vez mudando, as pessoas estão muito, cada vez mais cuidando de si fisicamente, fazendo atividade física, e isso acaba trazendo muita energia, o corpo fica mais animado, enfim. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, principalmente para poder mudar na sociedade esse conceito, né? O amor não tem idade. Uma pessoa pode amar
aos 15, aos 30, aos 40, aos 80, aos 90, enfim. É muito... Essa geração que vai chegar agora na faixa aí dos 60 anos, vai entrar nessa idade, já vem com uma outra mentalidade também, né, Elisângela? Porque é uma galera que viveu uma outra época. Sim. Né? Uma galera que foi jovem nos anos 70 e 80, já tem uma mudança, né, de comportamento. Porque grande parte das pessoas que estão hoje nessa faixa aí de 70, 70 e poucos, 80 anos, viveu uma época de muitos tabus, né? Exatamente. Era uma cultura completamente diferente. Muito diferente. Isso também vai ajudando a mudar esses conceitos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que toda mudança, principalmente quando a gente fala de sexualidade, ela é progressiva. E ela passa muito pela questão da informação, né? Para essa mudança de estado mental, de estado emocional. Então, claro que não é da noite pro dia, mas eu acho que é importante que as pessoas repensem isso. Por que não? Eu já escutei isso, né? Nós tem de várias mulheres lindas, sabe? Que chegam lá e falam, mas eu não tenho, eu sou viúva há 7 anos, eu não tenho esse direito, né? O que o meu marido vai sentir? Ele não vai sentir nada, né? E eu tenho certeza que ele vai, onde quer que ele esteja, ele vai ficar muito mais feliz de saber que você está aqui e que você está feliz, não é? E aí, para quem tiver interesse, pra gente fechar, Marcelo, essa semana, inclusive, o artigo da Tribuna que eu postei no blog, né, Sexo no Divã, eu contei uma história muito bacana de uma senhora que aos 93 anos de idade ela mudou a história da sexualidade dela. Quem quiser conferir, entra no site da Tribuna, né, tribunademinas.com, vai lá em blogs, procura Sexo no Divã, que é o último artigo. Uma história muito bacana, muito interessante, vale a pena, inspiradora na realidade. Muito bom. Valeu, Elisângela, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um beijo no coração de todos, uma galera, até semana que vem, tchau, tchau. CBN Intimamente, com a participação da sexóloga e psicóloga Elisângela Pereira. Mais ou menos, que a conexão CBN ficava caindo. Intimamente. Porque não tem jeito.